Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui de volta no canal, colocando agora aqui mais uma videoaula, né, uma videoaula de introdução com a temática Copergatos. Atenção, Copergatos, leiam os meus lábios. Copergatos, cooperativa gato. Essa expressão é a junção, na realidade, então, da palavra cooperativa e gato. Gato é uma referência, né, não é o gato animal, é a referência às empreiteiras que diziam antigamente existir, que na realidade existe até hoje. Hoje os gatos estão aí, né? E muitas vezes os gatos acabam se apropriando de uma legislação de cooperativas no Brasil para poder legitimar o seu trabalho, enfim, precarizado, o seu objetivo central, que é a acumulação de riquezas, né? Relação capital-trabalho, relação patrão-empregado, é bem explícita nessas Copergatos, né? E a Copergato que eu falo, ela é ampla, né? Ela é ampla, por exemplo, nós temos Copergatos em relação a materiais recicláveis, né? O pessoal que coleta material na rua, que é lixo para uns, para outros é até uma substância importante para a reelaboração, né? Um material reciclável. Nós temos várias cooperativas no Brasil, no estado e no município, né, que trabalham de uma forma bastante questionável, aliás, totalmente questionável. Essas Copergatos, elas vendem um rótulo de cooperativa com uma finalidade social, de acordo com a legislação, se colocam como cooperativas sociais, né, e na realidade não é nada disso que acontece. Isso aí é uma historinha, né, para crianças, né, pessoas que não conseguem, nesse momento histórico, identificar a essência do que realmente está acontecendo ali. Temos acesso só a esses fenômenos, né, e muitas vezes esse fenômeno é o discurso de que é uma cooperativa social, quando na realidade é uma verdadeira Copergato, né? Na realidade, não só de materiais recicláveis, mas também e sobretudo da educação, cooperativas de ensino. É isso aí, meus amigos que acompanham as nossas aulas. Nós temos muitas cooperativas no Brasil, cooperativas de ensino, que na realidade são verdadeiras Copergatos. A cooperativa, vou tentar especificar aqui em relação à cooperativa de ensino e cultura, cooperativas de ensino, né, escolas cooperativas e tal, no Brasil, no município e no estado de São Paulo, enfim. Essas cooperativas, elas possuem um discurso, né, isso está lavrado no estatuto, em regimento interno, né, um discurso de que as cooperativas, elas estão preocupadas com o social, com o humano. Olha que bonito. Olha bonito. Leiam novamente. Cooperativas estão preocupadas com o caráter humano. Humano, realmente, eu acredito também que elas estão preocupadas com o caráter humano. As Copergatos estão preocupadas, sim, com esse caráter humano, porque é esse elemento humano que faz com que ela exista, faz com que ela adquira riquezas, né, e que faz com que ela funcione. É esse humano precarizado que faz essa cooperativa ou as cooperativas, né, funcionarem. Funcionarem. Desculpe, a ironia é muito mais forte do que eu, né? Não acredito em neutralidade axiológica, neutralidade, nem sabão em pó. Neutro é neutro, não acredito em neutralidade, para mim não existe, ou seja, não tem uma concepção de que neutralidade é uma coisa existente. O discurso sim é existente, né? E nós vemos por aí. Voltando, as Copergatos da educação, agora sim especificando, as Copergatos da educação, elas estão preocupadas, né, em vender este rótulo. Aquilo que se coloca num detergente, por exemplo, o rótulo do detergente. O rótulo vem escrito coisas maravilhosas, coisas lindas, coisas assim, nossa, coisas belas. Agora, a substância, para além do rótulo, é uma outra história. Quem conhece de perto as cooperativas de ensino, as cooperativas no sentido amplo, as cooperativas de material reciclável, né? Eu já trabalhei, já orientei muitas monografias em relação às cooperativas sociais que trabalham com reciclagem, materiais recicláveis, né? Aqui em Rio Preto, mas especificando, a cooperativa de ensino,
essas copergatos de ensino, elas dizem estar investindo no humano, estarem preocupadas com o humano, quando na realidade a preocupação não é essa. Se a preocupação realmente está no humano, no caráter humano, como essência das cooperativas de ensino, evidentemente que os trabalhadores desta cooperativa, de todas essas cooperativas, não teriam motivos algum para, por exemplo, processá-las na vara trabalhista. Se as cooperativas as cooperativas da educação, e aqui me refiro de novo às coopergatos, estão realmente preocupadas com o caráter humano da sua existência, da sua apresentação para a sociedade, eu diria então que os salários são salários justos, que as leis trabalhistas são respeitadas e que o trabalho não é precarizado. Se as cooperativas realmente possuem uma ênfase no caráter humano e não no caráter capital, se focalizam no desenvolvimento humano e não no desenvolvimento, a reprodução do capital, eu também poderia dizer com toda a tranquilidade que esta cooperativa, que enfatiza o humano, ela não tem problema nenhum de relacionamento com as pessoas que nela trabalham, seus cooperados. Não é? Isso é uma questão de lógica, até então, formal. Lógica formal. Mas em uma perspectiva dialética, ou seja, em uma lógica dialética, nós vamos observar que, para além do rótulo, a substância, a essência que existe ali, nessas cooperativas, que eu aqui chamo de coopergatos, está muito distante da realidade do discurso que eles apresentam. Eles, eu digo, os intelectuais, administradores, gestores das cooperativas, das coopergatos da educação. Uma coopergato da educação, distante de ser tão positiva como se pressupõe, como se apresenta à sociedade, ela não está preocupada com o caráter humano. Ela está preocupada com o caráter gestor administrativo dos negócios. Não se enganem. O gestor, a preocupação gestora administrativa, portanto, dos negócios empresariais do capital. Do capital. Se o foco deixa de ser humano, o rótulo se apaga. Para uma mentalidade mais crítica, o rótulo se apaga. Se a preocupação está não mais no humano, e sim em conter capitais para determinados investimentos, aí pode ser uma gama gigante de investimentos, nós podemos, e se vivencia, se experiencia, se observa o quê? A precarização do trabalho nessas coopergatos da educação. Só para citar alguns exemplos. Pelo Brasil afora, ok? Para aqueles que podem estar morrendo de medo, pelo Brasil afora, nós temos cooperativas de ensino em que professores, por um exemplo, são cortados, olha lá, cortados, ou, em outras palavras, são demitidos com pouco tempo de trabalho. Isto é uma lógica da rotatividade do trabalho, do trabalhador. Os trabalhadores têm uma vivência pequena, porque se tiverem uma vivência grande na empresa, eu vou chamar de empresa, a Coopergato é uma empresa, não é a cooperativa, ok? Uma empresa. Se na Coopergato o trabalhador tem muitos anos de casa, professor, funcionário da limpeza, pessoal da administração ou pessoal da inspetoria, todos os trabalhadores, ok? De uma cooperativa de ensino, fica mais difícil para mandar embora, fica mais caro, mais difícil, olha só, fica mais caro, é muito caro para mandar a funcionária X embora, porque ela tem 20 anos de casa, 30 anos de casa, né? Ou ainda 15 anos que seja de casa. Então é necessário manter uma alta rotatividade dos funcionários, ok? Para que as demissões tenham menor valor. Isto é típico da empresa capitalista. Sem ilusão.
O discurso da cooperativa de ensino, que se coloca como Copergato, é o mesmo discurso e a mesma prática, olha lá, perdão, a mesma prática da empresa privada. Da empresa privada. Se tem uma alta rotatividade, você tem aí os funcionários com pouca vivência na empresa, os funcionários sabendo da alta rotatividade, digo, das demissões em massa constantemente, ou mesmo que elas sejam parciais, a conta-gotas, ou ainda em doses homeopáticas, nós temos uma precarização do trabalhador e um assédio ao trabalhador. Esse trabalhador vai fazer de tudo e mais um pouco, mesmo que isso seja contrariando a sua lógica, a sua racionalidade, para se manter no emprego. Porque sejamos objetivos, há que se ganhar a vida. Há que se ganhar a vida. E neste há que se ganhar a vida, os trabalhadores se sujeitam a situações extremamente constrangedoras de opressão, de assédio e perseguição política. Isso é uma estratégia bastante clássica do capital para manter o controle autoritário diante dos trabalhadores. De frente dos trabalhadores, como se fosse um soldado, um vigilante, uma espécie de panóptico, constantemente observando se você está na linha. Estar na linha significa fazer tudo e mais um pouco, mesmo que isso seja absurdo. Do contrário, você é demitido, fazendo jus ao que eu estou falando, concretizando o que eu estou falando, a rotatividade dos funcionários. Se não bastasse isso, uma cooperativa de educação, os Copergatos da educação, elas possuem características singulares. Uma cooperativa, por exemplo, que coleta material reciclado. Embora a existência de gato seja a mesma, tem particularidades e singularidades. Veja só, uma cooperativa que se diz, uma cooperativa de ensino, uma Copergato, portanto, que reduz carga horária, que reduz a grade, eu não gosto muito dessa expressão grade, né? Mas enfim, a grade horária, a grade curricular, para falar uma linguagem para agradar aí os pedagogos, diminui para poder reduzir gastos. Não, veja só o que eu estou falando, esse é um outro elemento. O primeiro elemento que eu coloquei foi a rotatividade. Parcial ou em massa, a rotatividade. O segundo elemento que eu estou colocando aqui agora é justamente, como primeiro elemento, a rotatividade. O segundo elemento é o corte de gastos. Vamos diminuir os custos. E olha que interessante, uma cooperativa de ensino para reduzir os gastos, reduzir gasto, então é gasto. Diminui a quantidade de horas aula mês ou horas aula semana. Diminuição da grade pedagógica. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Há que se levar em consideração a questão objetiva, matemática. Se não tem dinheiro, vai ter que cortar. Mas uma cooperativa de ensino, cortar aulas? Aulas? Não dá, né? Fecha. Então vamos fechar. Isso justifica o que eu estou chamando aqui de Copergato, porque não se fecha. Diminui-se aulas de professores, corta-se aulas extracurriculares importantíssimas, não porque são extracurriculares, são menos importantes, são super importantes, plantões são super importantes, corta-se plantões, e muitas vezes isso sumariamente, sem avisar o professor, sem avisar os alunos, sem avisar os cooperados, os pais de alunos, no caso, ou numa cooperativa de pais, ou os próprios professores, quando a cooperativa é de professores. A comunidade cooperada. Sem avisar. Esse é o segundo ponto, cortes de gastos. Manter uma grade com deficiências. Veja só, particularmente, eu sou professor de História e de Filosofia. Normalmente, filosofia, nós temos uma aula por semana. Olha que legal. Se não fosse trágico, seria isso. Né? Legal. Ironicamente legal. Uma aula de filosofia por semana. São 4 aulas por semana. Se tiver feriado, temos um número menor do que 4 aulas por mês. Uma cooperativa preocupada, a informação humana, que dá aula de filosofia, proporciona uma grade de filosofia. Quando tem filosofia,
de olha aqui, uma aula por semana para estudar a história do pensamento ocidental, né, para ficar bem modesto, só do mundo ocidental, da Grécia para cá, uma aula por semana. É evidente que não ensina. Se ensina pequenos apontamentos, breves apontamentos introdutórios, apontamentos introdutórios sobre o início da filosofia ou as manifestações filosóficas das escolas filosóficas. Mas, se distanciando um pouco, deixando como lateral essa particularidade de ser professores de filosofia, de história, isso cabe para a aula de humanas, cabe para a sociologia, né, para outras disciplinas, lembrando que muitas Copergatos nem aula de filosofia e sociologia possuem, né, porque são consideradas como menos importantes. Engraçado, porque se são tão menos importantes, me permita falar assim, eu não consigo entender porque as ditaduras no mundo afora sempre perseguem, em seus momentos candentes, né, do poder autoritário, os filósofos, perseguem os historiadores, os geógrafos, os filósofos, os literatos, os intelectuais em geral, sobretudo os filósofos e historiadores, me permitam. Mas voltando, né, então a Copergato, ela não investe, é mentira, ela não investe em ser humano. Aliás, a mentira, eu poderia colocar como um terceiro elemento da Copergato. Ela mente desesperadamente, todos os dias, quase todas as horas do dia. Todo dia e quase todas as horas. Está sempre mentindo, porque ela precisa. Ela precisa mentir para esconder, principalmente esconder as críticas que ela recebe dos funcionários, sobretudo nas Copergatos da educação, dos professores. E, sobretudo, dos professores da área de humanas. Não só, é evidente, não só, mas sobretudo da área de humanas. Mentem para os pais, mentem para os alunos, mentem para os funcionários e tentam cooptar parte do professorado crítico. Esse terceiro elemento, a mentira, anda de mãos dadas, com a Copergato. As Copergatos são grandes depositárias de discursos mentirosos. A mentira, o corte de custos, a alta rotatividade, a fragmentação da classe trabalhadora de professores. Com a mentira, tenta-se cooptar parte dos professores, que nesse momento histórico ainda não possuem uma criticidade para avaliar, para além do rótulo, para além do fenômeno da Copergato. Tentando desarticular a classe trabalhadora, no caso os professores especificamente. Isso são 4 elementos, né? Desarticulação da classe trabalhadora, jogar a classe trabalhadora contra ela própria, são características clássicas de comportamentos gestores do capital. Clássicas. Não são exclusividades do século XXI, nem do XX passado, e nem do século XIX. São clássicas de toda a gênese do capital. Mentir, sobretudo para a classe trabalhadora, pensando no modo de produção capitalista, a mentira é uma forma muito mesquinha, covarde, mas eficiente. Ainda eficiente. Jogar a classe trabalhadora contra ela mesma. Ou ainda, aqueles trabalhadores que ainda não possuem nesse momento uma politização dada para entender o que está acontecendo, e também precarizados, muitas vezes, quando entendem, e acabam aderindo ao lado do capital, ao lado do patrão. Olha, não é a cooperativa, é uma Copergato, então é capital, é patrão. Dificultando toda uma luta, não impossibilitando, evidente, mas dificultando a luta. Então, observe que essas características, essas 4 características que eu citei, são importantes para poder enxergar e caracterizarmos, né, as diferenças entre cooperativa social, como traz a legislação burguesa, que já tem suas limitações tremendas, e a cooperativa falsa. A falsa cooperativa, que eu estou chamando aqui hoje nessa videoaula de Copergato. As Copergatos da educação, elas usam esses recursos constantemente. E elas precisam manter esses recursos, né? E uma outra questão importante, para só fechar a mão com 5 elementos nessa primeira aula, é justamente a precarização da qualidade de ensino. Se todos esses 4 elementos já não bastassem para a precarização do ensino nas Copergatos, né, nós temos um 5º elemento, que de jóia não tem nada, e de positivo não tem nada.
É um quinto elemento que eu colocaria assim, é a qualidade de ensino, o resultado de tudo isso. E outros elementos que eu falarei nas próximas aulas. O resultado desses 4 elementos é justamente a péssima qualidade de ensino. Péssima qualidade de ensino. Quanto maior a formação do professor, não estou falando aqui só de diplomas, ok? O professor pode ser graduado com uma formação muito mais refinada do que um professor com um título de doutorado. Título de doutor é uma referência, mas é uma fraquíssima referência para se ter como expressão, para se entender de fato a realidade, o que é. A pessoa pode ter um título gigantesco, mas ter uma péssima formação. Mas olha lá, quanto maior for a formação, e aqui não é titular, não é só de chancela, mas quanto maior for a formação crítica do professor, maior problema ele significa na visão do intelectual da Copergata. O intelectual gestor da Copergata. Porque quanto maior for o nível crítico do professor, olha que ironia, um professor tem que desenvolver crítica. Inclusive as Copergatos, nos seus regimentos internos, constituídos democraticamente, pregam o desenvolvimento da criticidade em relação ao processo educativo do aluno. Para desenvolver a criticidade de um aluno, a cooperativa tem que ser crítica. Os intelectuais devem ser críticos. Os professores devem ser críticos. Mas, na verdade, isso é mais uma mentira. É o primeiro elemento que eu falei, o rótulo, é mentira. Que se junta com 4 elementos, é mentira. Tem um rótulo mentiroso de que se preza pela criatividade, que se preza pela autopoiesis, que se preza pela crítica. Mentira. Como eu disse, mente todos os dias. Quase todas as horas do dia. Porque, na realidade, quanto maior for um professor crítico dentro de uma Copergato, maior vai ser o índice de representatividade de problemas na visão do Copergato, ou dos intelectuais do Copergato, cretinos, canalhas, toda a camarilha que faz a Copergato ser o que é, maior representa, então, o professor crítico um problema para esses cretinos, esta camarilha que gesta a Copergato. Então, observe, nós temos, então, algumas características nessa primeira aula para que a gente possa caracterizar, portanto, o que é uma Copergato. Não vou entrar no mérito de fazer uma apologia ou coisa do tipo, que não é o meu pensamento, de uma cooperativa social. A questão é que, levando em consideração as fragilidades de uma cooperativa social ou institucional do Estado burguês capitalista brasileiro, assim mesmo, nem isso os Copergatos conseguem fazer ou serem. Eles precisam serem piores, com mais fragilidades, com maiores fragilidades. E basta ver as cooperativas ali, de domínio público, entra no Ministério Público, na vara do trabalho, você pode consultar aí quantas cooperativas possuem quantos processos trabalhistas nas costas. Claro que a camarilha, eu digo assim, camarilha intelectual, gestora das Copergatos, da educação, vão dizer que os trabalhadores são pessoas não gratas, são pessoas mal intencionadas, são pessoas injustas. Claro, a sentença moral é a mais cômoda, é a mais rápida, não precisa de se estudar e entender os meandros do processo de luta da classe trabalhadora diante das Copergatos da educação. Porque se fizermos uma análise, não precisa ser um estudo teórico gigantesco, uma pequena análise honesta, intelectualmente honesta, coisa que a camarilha não consegue ser, porque se for, é mandado embora também, é mandado embora, nós observaremos que os processos trabalhistas no Estado burguês, que estão lá, parte da classe trabalhadora contra as Copergatos da educação, são processos extremamente legítimos. Extremamente legítimos. Mais um elementozinho para finalizar essa conclusão um pouquinho demorada, basta consultar as pessoas que fazem parte e que compõem as cooperativas. Consultem os alunos, os funcionários, e rapidamente nós vamos ver o que está acontecendo. Pelo menos em um primeiro momento. Então, pessoal, é isso. A primeira aula dedicada ao tema Copergatos tenta dar uma pequena contribuição sobre o que é este fenômeno Copergatos nos nossos dias. Para os alunos, para os professores, pais, funcionários, cooperados, sociedade civil em geral. Sociedade civil aqui no sentido do Hegel e não sociedade civil no sentido da Constituição brasileira. Muito bem, senhores, é isso. Mandem os seus comentários, façam as suas críticas, dê a sua opinião, participe.
Temos que usar esses veículos de comunicação alternativos, porque, evidentemente, a grande mídia não reserva um espaço para esse tipo de análise crítica. É isso aí, pessoal. Um abraço, tudo de bom, até a próxima.